Oi, pessoas crocheteiras, tudo bem com vocês? Então, vamos iniciar aqui mais uma aula de squares, né? Que eu volto a insistir. Eu estou dando todos os squares como sugestão de porta-copos, mas que vocês podem utilizar em outras situações. Conforme a gente for trabalhando, eu vou falando sobre isso. Então, novamente eu vou usar barbante número 6, dessa vez vermelho. Vou finalizar com o marinho e agulha número 4. Tanto o barbante vermelho quanto o marinho são número 6 e eu tô usando a agulha número 4. E desta vez, nós vamos iniciar a nossa peça com o anel mágico, né? Que os anteriores eu fiz com corrente. Então, aqui eu vou dar 2 voltas no dedo. Eu não gosto de fazer anel mágico de uma volta só, porque, gente, isso dá problema. Eu já tive cliente que veio aqui na loja com peça que comprou para ver se eu conseguia arrumar, e eu não arrumo. Eu falo que aqui eu sou uma pessoa de criação, eu não sou uma pessoa de conserto, tá? Aí eu costumo dizer pra pessoa, olha, você entra em contato com quem fez e peça a devolução do dinheiro, porque se não tem qualidade o seu trabalho, gente, não pode passar para o outro. Então, eu dou 1, 2 voltas no dedo. E aí, eu vou puxar a laçada e fazer 3 correntes. Já tem uma primeira aqui, 2, 3. Esse barbante, ele é número 6, mas ele é bem grossinho, olha. Ó, ele tem 1, 2, ó, 6 perninhas, mas são as perninhas bem grossinhas. Eu estranhei bastante esse barbante. Ele tá no final, eu fiz outras peças com ele, mas ele é bem grossinho. Então, aqui eu vou fazer 16 pontos altos, tá? O ponto alto, sempre lembrando, a gente pega a laçada, entra, puxa uma terceira laçada, pega a quarta laçada, tira 2 e mais 2. Laçada, entra, puxa a laçada, 2 e mais 2. Vou deixar a pontinha aqui, porque eu não posso esconder a pontinha, senão não tenho como fechar o anel mágico. E eu vou finalizar os 16, tá? E esses porta-copos, apesar de ter também encomendas, alguns eu mando de brinde para a pessoa de acordo com a peça que ela comprou. Às vezes a pessoa pede cru, mas eu tenho barbante, porta-copos feito, que nem nesse caso aqui que eu tô fazendo com vermelho, eu mando. E dependendo também do número de peças que a pessoa compra, eu mando às vezes 2 porta-copos, 3, depende do número de peças que a pessoa comprou, depende até do meu tempo, porque às vezes é aquela cliente que compra com frequência, até quer mandar um mimozinho a mais, mas o tempo da gente também tá bem corrido, né? Então, eu costumo dizer que o mimo que você manda para sua cliente é de acordo também com a sua possibilidade. Vamos conferir? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Certinho. Olha que beleza. Bom, né? Quando dá tudo certo. Então, aqui, 1, 2, na terceira a gente fecha com baixíssimo. O baixíssimo é isso, eu entro, pego uma laçada e passo pela agulha, tá? Aí tá assim. Agora é a hora da gente fechar o anelzinho mágico, olha. Eu falo que puxa com vontade. Claro que se o fio não for de muita boa qualidade também, pode não dar tão bom assim quando a gente puxa. Olha como ficou, bem apertadinho, não ficou aquela bolinha dura aqui, olha. Porque são poucos pontos, tá? 16 são poucos. Agora, eu vou erguer. Eu vou fazer assim, eu vou dar uma paradinha e eu gosto sempre de começar, de separar as carreiras. Então, essa é a primeira e eu já inicio a segunda. Voltando, vamos iniciar então a segunda carreira. Sempre que eu vou trabalhar com ponto alto, o início tem 3 correntes, tá? E agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. O primeiro fica sozinho, o segundo, eu jogo 2 pontos no mesmo lugar. O próximo eu trabalho sozinho e são pontos altos, tá? Então, olha lá. Primeiro, eu fiz o 2.
né? O segundo ponto eu fiz 2, o terceiro eu fiz 1. Então, é mais ou menos essa lógica aqui. Mais ou menos não, é essa lógica. Os pares têm aumento, os ímpares sozinhos. Então, 2 e 1 até o final. 1 e 2 até o final, né? Porque começou com um ímpar, começou com um sozinho. Então, essa daqui... Esse porta-copo aqui, ele vai ficar um pouquinho maior, esse square também vai ficar um pouquinho maior, porque, como eu disse, esse barbante veio grosso, tá? Esse barbante, com certeza, ele tá dando a mesma espessura do número 8, mas é porque os fios estão bem grossinhos. Porque no rótulo dele, no cone dele, também tá carimbado o número 6, tá? É o típico engano. Porque ele teria passado pelo número 8 tranquilamente. Olha lá. E eu já tô finalizando, mas eu vou dar uma paradinha para não ficar muito longo e já volto pra gente fechar a volta. Voltando, vamos finalizar a segunda carreira. Antes, a gente só vai dar uma recapitulada, né? Então, olha lá. A gente começou aqui com 3 correntes. No seguinte, nós colocamos um parzinho, ó, 2 no mesmo lugar. E depois a volta toda foi assim, olha, 1 e 2, né? Se eu comecei com 1, eu termino com 2. Agora, normalmente, se isso acontece, você chegar aqui e ter 1, você pode dar uma olhada, que às vezes ou você esqueceu, fez 2 de 1 seguido, ou 2 de 2 seguidos, tá? Mas, pela regra, se você começou com 1, você termina com 2. Agora, eu vou entrar aqui, 1, 2, na terceira corrente, puxar uma laçada e passar pela agulha, que é o baixíssimo, olha. Fechou, né? A emenda bonitinha e tal. Para começar a terceira carreira, o que eu vou fazer? Uma corrente, vou entrar no mesmo lugar que eu iniciei e fazer um ponto baixo. Porque assim, quando eu finalizar, tá certinho aqui, não fica tortinho, tá? Agora, eu vou precisar de 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vou pular 1, 2, no terceiro eu faço um ponto baixo. Ele vai ficar desta forma, olha, essa alça aqui. Opa. Esse barbante, como eu falei, ele tá grossinho, então o certo seria eu usar uma agulha 4,5, porque, como eu disse, meu ponto é apertado. Acontece que, se eu usar uma agulha 4,5, ele vai dar um volume muito grande, e não é o que eu quero, porque como eu vou usar essa peça como porta-copo, ela não pode ter muito volume. Então, voltando pro desenho, 1, 2, no terceiro eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, no terceiro eu faço um ponto baixo. Eu vou terminar a volta e já venho pra gente continuar. Voltando. Então, nós vamos agora finalizar a terceira volta, olha. Foi feita 1, 2 e a terceira, que é essa aqui só de correntes e ponto baixo, tá? Então, eu vou entrar aqui naquele primeiro ponto baixo que eu fiz. Vou pegar uma laçada e passar pela agulha. Olha lá. Aí, o que acontece? Eu tô aqui em cima do ponto baixo. A minha próxima carreira, né, a minha próxima volta, ela inicia nesse espaço aqui, ó, nesse buraquinho. E eu tô aqui em cima, né, a linha tá aqui. Então, pra chegar aqui, a gente faz um ponto baixíssimo. Então, agora, minha linha tá aqui no espaço, olha lá. Ó, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos iniciar com 3 correntes, 1, 2, 3. E dentro desse espaço, eu vou fazer 4 altos. Para essa volta, nós vamos fazer 5 pontos altos em cada espaço. Como aqui nós estamos iniciando, tem as 3 correntes, ela vale pelo primeiro ponto. Então, por isso, nós estamos fazendo só 4 altos aqui, porque as 3 correntes vale pelo primeiro, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, de um espaço, desse espaço para esse espaço, eu faço 4 correntes, 1, 2, 3,
4 correntes. E aí, no próximo espaço, faço 5 pontos altos. Então, vamos lá. 3, 4 e 5. Opa! Olha como ficou. Então, 5, um espaço de 4 correntes e 5. Então, 4 correntes, 2, 3, 4, laçada, 5 pontos altos no próximo espaço. Então, eu vou parar aqui e eu volto pra gente fechar essa volta e iniciar a de acabamento, que será em outra cor. E aí, eu falo até um pouquinho para vocês dos barbantes, né, da utilização das sobras, então eu já volto. Voltando, então vamos finalizar esta volta, que é a última no vermelho. E aí eu vou até falar um pouquinho para vocês sobre essa questão de utilizar sobras de barbante e cores variadas, assim, essa questão de misturar cores. Então, aqui nós viemos com 5 pontos altos e 4 correntes por toda a volta. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Eu vou entrar aqui no ponto alto, ó, na terceira, ó, 1, 2, na terceira corrente, que foi aquela que nós iniciamos, e vou fazer um baixíssimo. Pronto, olha lá. Então, ela ficou assim, ó, tá? Parece meio confuso, mas a hora que a gente fizer a próxima volta, isso tudo fica mais bonitinho. Então, vamos lá. Cortei a linha. Puxei aqui, ó, firmei bem. Aí, o que que eu vou fazer? Eu já vou jogar ela pra cá, essa linha, porque como eu vou trabalhar nesse espaço aqui, quando eu trabalhar os pontos aqui, já fica arrematado, tá? Opa, eu abri o fio. Então, eu vou já deixar aqui, porque eu trabalho por cima, já fica bem presinho, não tem perigo dessa peça desmanchar. Aí, antes de eu iniciar a próxima carreira, eu vou falar um pouco sobre sobra. Olha, esse barbante, ele tava no final. Eu já fiz 2 peças dessa aqui, com essa sobrinha. Ainda dá provavelmente mais 2, tá? Então, por isso que eu falo, as sobrinhas, ao invés de eu deixar criando volume, eu faço peças que ou eu posso vender, às vezes a pessoa só quer 2 porta-copos mesmo, a pessoa quer, às vezes, fazer, vai dar uma outra coisa e coloca uma lembrancinha junto. Então, vende sim, vende uma peça, vende 2, tanto é que eu coloco preço unitário. E eu uso, hoje mesmo, olha, eu já utilizei tudo isso daqui, ó, todos esses cones vazios aqui, ó, todos esses cones vazios foi que eu já fiz alguma coisa. E às vezes tem uma sobrinha que não dá para fazer uma peça nesse tamanho, mas dá para fazer só esse início. Aqui eu utilizo tudo. Aqui nada fica fazendo volume, criando poeira. Aqui todas as sobras vira dinheiro. Então, eu quis falar isso para vocês, porque às vezes as pessoas ficam aí reclamando que não tem barbante para trabalhar, porque quer fazer algo muito grande, faz com o que tem, faz pequeno, não tem nenhum problema. Então, do jeito que tá aqui, eu só vou encerrar esse nosso bate-papo e vou voltar já com a próxima, com a última carreira, na verdade. Então, vamos lá? Voltando, eu tinha deixado aqui, ó, a linha tá paradinha, tá tudo do jeitinho que eu deixei, tá? Eu sempre assim, se eu arrematei aqui, eu gosto de começar a próxima cor ou depois ou antes, tá? Ó, aqui é o meio onde arrematou, ou depois ou antes. Nesse caso, eu vou optar por antes, porque assim eu já me livro desse fio. Vou finalizar com marinho, porque eu já fiz uma outra peça em marinho, que daqui a pouco eu mostro pra vocês as 2 juntas, tá? Então, pra começar aqui, na verdade, eu não vou começar na alça, eu vou começar aqui no ponto alto, ó. Nesse... Tem 1, 2, 3, 4, 5, eu vou começar no terceiro, que seria o do meio, tá? E aqui eu vou puxar uma laçada. Vocês percebem que eu não amarro linha, eu deixo elas assim, faço uma corrente com os 2 fios na agulha.
Agora, eu separo, neste caso, como aqui. Eu vou ter um ponto baixo em cada um, então eu também vou fazer, porque só a corrente fica feinho. Então, eu faço um ponto baixo e assim já fica como um arremate final para aquele início, tá? Daqui eu pego laçada, deixo esse fio, depois eu arremato ele aqui no meio. Daqui eu pego laçada, já venho pro espaço aqui, ó, e eu vou fazer 8 pontos altos aqui, vou trazer esse fio já para arrematar tudo junto aqui, ó. Ele fica aqui no meio. Então, eu já fiz um, nós vamos trabalhar 8 pontos altos aqui. E essa peça, ela fica muito fofinha, tá? Essa peça, eu acho que eu já falei. Se eu não falei, falo agora. Para aumentar, fazer para um suplá de pires ou alguma coisa, ou até um suplá maior, é só aumentar esse centro aqui. Fazer várias voltas e usar só essas carreiras de acabamento, porque essas daqui, essa e essa é um bico de acabamento. 2, 4, 6, 7 e 8. E olha que legal, né? Eu já arrematei uma ponta pra cá e a outra pra lá. Daqui, do jeito que tá, eu venho, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, no terceiro eu faço um ponto baixo. Olha como ele ficou, né? Redondinho, ó. Né? Daqui agora, eu pego laçada, venho aqui no espaço e vou fazer novamente 8 pontos altos. Esse barbante marinho, ele tá bem no começo, porque eu tô fazendo um jogo de supply, porta-copos com amarelo e marinho, e eu já aproveitei para usar aqui nessa amostra para vocês, porque algumas peças pro YouTube eu tô fazendo mesmo exclusivas, não são modelos diferentes do que eu costumo usar aqui na loja ou fazer para as videoaulas, que eu tenho videoaulas à venda, tá? 2, 4, 6, 7, 8. E as peças da videoaula, que são os cursos online, são só do curso, eu não coloco os vídeos aqui. Então, olha lá. 8, um ponto baixo, 8, um ponto baixo. De novo, laçada, já vai pro espaço, 8 pontos altos. Neste caso, são altos, tá? 3. Isso aqui, eu volto a repetir, isso aqui é um square. O square você pode fazer, emendar, unir um no outro, e ele se transforma em outras peças. Então, ele pode virar um tapete de vários squares, ele pode virar uma peseira, ele pode virar uma blusa, uma saída de praia. Ele pode se transformar, que esse é o interessante do square, né? Ele se transforma. 4, 6, 7, 8. E aí, eu vou fazer esse ponto baixo com vocês e paro aqui. Então, 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. Eu vou dar uma paradinha para finalizar e já volto pra gente fazer acabamento. Olha lá, já fiz a volta toda. Agora, vamos finalizar aqui, fazer os arremates dessas pontas todas que estão aqui. Então, eu iniciei aqui a peça com um ponto baixo. E aqui eu já tenho os 8 pontos altos, tá? Ó, 2, 4, 6, 8. Então, eu já venho direto no ponto baixo aqui do início. Puxo laçada e passo direto pela agulha. Aí, né, antes de... Olhando assim, ele já tá super fofinho. Eu vou... Já mostrei, acho que pra vocês, né, meu cantinho aqui E, ó, minha tesourinha fica aqui já, minhas agulhas ficam aqui na minha caixinha. Minha agulhinha de arremate já fica aqui no jeito. Eu já vou cortar aqui, voltar, né, a câmera pro lugar certo. E aí, eu passo por dentro
Opa, agora a câmera ficou um pouquinho fora. Eu passo por dentro aqui, ó, arremata bem. E aí, essas daqui, elas já estão arrematadas, né? Porque eu já enrosquei ali, passei por dentro aqui. Então, essas daqui, de fato, são só cortar. Aqui. E aí, a gente ajeita aqui e esconde. Essa daqui e essa aqui, eu vou dar mais uma arrematada. E assim, a gente também vai conversando, né? Mais um pouquinho. Porque, como eu falei, às vezes a gente fica com o material parado, sendo que poderia transformá-lo em alguma coisa e passar para frente, que é o caso aqui dos porta-copos. Eu, como disse, eu gosto de mandar um brinde para as clientes que compram, eu coloco as peças na loja virtual e aí eu gosto de mandar um brinde para as clientes que compram. Tem clientes que compram praticamente mensalmente, então eu faço os porta-copos. Agora, claro, né? Nem toda cliente você manda um porta-copo. Às vezes você tá ali com um suplazinho de pires ou alguma outra coisinha aqui. Naquele momento tá mais fácil para enviar, eu envio. E tem essa vantagem, né? Porque às vezes também a pessoa chega, ela fala assim: ah, eu já vou dar uma plantinha, alguma coisa, mas eu queria colocar mais uma lembrancinha. E os porta-copos é um produto que eu vendo unitário. Então, às vezes, a pessoa fala, não, a minha amiga é sozinha, ela gosta de tomar um chá, tal. Não tem, assim, uma receita básica, dizer, não, você tem que obrigar o cliente. Não, você faz, e o cliente compra aqueles que ele achar necessário para sua casa. E, às vezes, a pessoa vê na loja virtual 2, 3 modelos, e ela compra um de cada. E tá tudo bem. Não, sabe, ó, a gente tem que entender que a pessoa tem o direito de escolha, né? De escolher quantas peças ela quer, a cor que ela quer. Às vezes ela vê uma determinada. Olha, a pessoa tem o ponto extremamente apertado, por isso que a agulha fica toda tortinha. Esse barbante, ele veio com um pelinho aqui, ó, de outra cor. E aqui. E como eu disse também, tem essa pequena diferencinha, porque esse barbante no vermelho, ele veio muito grosso. Ao contrário do azul, que tá normal, né? Aí, olha lá. Como eu falei, eu já tinha feito uma outra peça. Então, são 2, olha. Tem barbante ainda que dá para fazer mais 2. Então, eu poderia, mas na hora que eu cadastro lá na loja, eu cadastro 4 peças e eu dou a opção da pessoa comprar a partir de uma. Então, ela pode comprar uma peça, ela pode comprar 2, ela pode comprar quantas ela quiser. Então, é por isso que eu falo para vocês. Material guardado, parado, além de só juntar poeira, te deixar desmotivada, empaca seu dinheiro, porque com o valor das peças de porta-copo, de repente você, sabe, 2 desse aqui eu compro outro cone de barbante. E esse barbante, se eu deixasse, ele ia ficar jogado ali. Então, gente, cuidado para não deixar o dinheiro de vocês parado e desvalorizando. E olha que square fofinho, né? Eu poderia unir aqui, olha, um no outro. Olha, cada 2 eu poderia unindo e fazer uma passadeira, fazer uma outra peça. Então, é sobre isso. Não deixa material parado. Se dá para fazer só uma voltinha, faz. Se dá para fazer 2, faz. Porque vira dinheiro, encontra um dono e você se motiva também a trabalhar. Então, é sobre isso, gente. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês aí, aperta o sininho, comenta, me diz se vocês estão gostando, o que mais vocês gostariam de ver. E o que, sempre que for possível, eu pretendo postar pelo menos dia sim, dia não. Mas, se não for possível, pelo menos uma vez por semana, eu vou voltar a ativar aqui as redes. E espero vocês aí nos comentários. Até mais, gente. Até o próximo trabalho. Bons crochês para vocês.